Álvaro Loureiro está como técnico do Palmeiras. Muito bacana esse bate-papo a partir de agora aqui no Expediente Futebol. Álvaro, grande abraço. É isso, João. Um grande abraço para você, para todo mundo aí da mesa, para quem acompanha o Expediente Futebol. É isso, Palmeiras se preparando para o primeiro clássico do ano, domingo contra o Santos, no Allianz Parque, às 5 da tarde. E a gente tem a honra de receber aqui, convidado super especial no Expediente Futebol, o técnico do Palmeiras, Roger Machado. Roger, eu começo esse bate-papo com a dúvida que não quer calar. Gustavo Scarpa, joga, não joga, vai para o banco? O torcedor está querendo saber. Boa tarde para você. Boa tarde, um abraço a todos da mesa, um prazer estar falando com todos. A semana de clássico é sempre uma semana que se costuma guardar-se muitos mistérios, né? Mas o Scarpa veio com 45 dias de parada, já está entrando na terceira semana de atividade com bola, né? E está à minha disposição a semana inteira, né? Uma tendência, né, para o final da semana que ele pelo menos tenha a condição de estar no banco, né? Mas vou levar esse mistério até o horário do jogo. João, Roger está aqui à disposição de vocês e da galera aí da mesa. Que bacana, Roger. É uma satisfação recebê-lo aqui para conversar com a gente no Expediente. Estou aqui com o Leandro Quesada, com o PVC, com o Paulo Lima, com o Zinho. O Zinho jogou com o Roger, no campeão da Copa do Brasil. Não foi, Zinho? Tive a honra olha lá. A honra de jogar com o Roger, de considerar e tê-lo como meu amigo, né? Que bacana. Eu digo que no futebol eu não posso falar isso para muita gente, né? Que legal. E assim, o Roger é um cara diferenciado. É diferenciado. Já era como jogador, ele já tinha uma postura diferente, né? Me ajudou muito quando eu cheguei no Grêmio, aquela adaptação ali, né? Um novo clube. Por mais que eu cheguei já campeão, né? Campeão do mundo, mas a chegada lá, o Roger foi fundamental. E eu estou muito orgulhoso dele, cara. Estou muito orgulhoso do meu amigo, porque o estágio que ele chegou como treinador, né? O amigo, a gente fica feliz pelo amigo, né? Claro. Então eu quero agradecer ao Roger, principalmente por ele estar aqui no Expediente conosco também. Eu mandei uma mensagem pro Roger. Me ajuda aí, meu camarada. Valeuzinho! Mas valeu, legal Roger. demais. Eu queria até saber do Roger isso, assim, chegada em São Paulo. Eu sei que todos aqui vão perguntar sobre a tática, sobre o time, sobre quem vai jogar. Mas eu queria saber do Roger, como é que foi? Chegou em São Paulo, chegou no Palmeiras, o que queria? Ele mora mais perto do CT do que você mora. Né? Agora ele tá morando mais pertinho, né? O que ele tá achando, esse novo Palmeiras, essa estrutura? Quando eu cheguei aí era diferente, hein, Roger? Mas o que você... A impressão que você tem da cidade, do clube, né? Esse seu momento no Palmeiras. Um abraço, Crisa César de Oliveira Filho, o Crisazinho. Tá vendo? É só amigo que chama assim. O Zinho foi modesto. O Zinho foi modesto em dizer que ele já chegou, né, com alguma bagagem, né, para jogar no Grêmio naquele período em que nós estivemos juntos. Ele chegou multicampeão para emprestar sua experiência para a gente. E eu tenho como amigo, de fato, e quando ele me mandou a mensagem, não é um pedido, né? Mensagem de pedido do Zinho é uma ordem, né? De estar presente hoje aqui com vocês. A adaptação ainda, eu vivi esses 30 dias quase que inteiros dentro aqui da academia, né? Vivendo o dia a dia, né? Moro perto, né? Por conselhos de amigo que disseram que era importante morar perto em função do trânsito, principalmente depois que volta do período de férias escolares. Então, está um período de muito trabalho, né, de arrumando, né, os contextos coletivo tático da equipe, mas, sobretudo, né, conhecendo e se adaptando à cidade. É um período que tem sido importante para mim, né, e um período que eu tenho tirado o maior proveito, Crisan. Valeu, irmão. Boa sorte, hein? Muito legal. Então, o Zinho deixou a gente na cara do gol de novo, né, Zinho? Como é que é? Você deixou a gente na cara do gol, né? Pro Roger fazer o gol também. Para fazer o golaço aqui, para estar com a gente no Expediente Futebol. Muito bacana, muito bom mesmo. Quesada, PVC, Paulo Lima, por favor, vamos aproveitar a oportunidade de conversar com o Roger. Um abraço para o Roger, é o Quesada. A gente às vezes exagera para o lado negativo e para o lado positivo. No caso do Palmeiras, eu estou exagerando para o lado positivo, porque para mim logo na sequência vem Cruzeiro e Flamengo, mas para mim é o melhor elenco disparado do Brasil.
com o técnico que a gente conceitua como um técnico dessa nova geração que tem anos e anos ainda pela frente, né? Acho que todo mundo concorda na mesa com isso. Como é treinar um time, né, que tem um elenco tão grandioso como esse do Palmeiras? Você já viu aí, como jogador e como técnico, trabalhar com elencos mais modestos. Aí é muito difícil para o treinador e até para o jogador, né, conseguir desenvolver um bom trabalho. Mas para o lado negativo, que eu acho que não tem que ser colocado nessa questão, não é? Porque muita gente fala, é um problema ter tanto jogador bom. Não, eu acho que todo técnico quer ter jogador bom, não é, Roger? E jogador quer jogar ao lado de jogador bom também. Exato. Eu acho que isso é muito positivo, né? Dá para desenvolver um trabalho muito melhor. É só tentar controlar ego, que é um negócio que existe em todas as profissões, não é diferente no futebol. Um abraço para você. Então, um abraço. E a questão, de fato, ela se divide, né, em duas frentes, né? Trabalhar com um jogador de alto nível, né, em que você tem um equilíbrio entre as posições dentro de um elenco de 30, 32 jogadores, faz com que a qualidade do trabalho diário aumente, seja qualificada. Essa competitividade ela vai inevitavelmente aparecer dentro do campo de jogo, né, porque são jogadores disputando as mesmas posições e com qualidades similares. Muito sou perguntado a respeito, né, da dificuldade de lidar de fazer a gestão com jogadores que já têm, né, trajetória e talento muito grande. Bem, na verdade, o trabalho é facilitado justamente em função disso, né, porque aqueles atletas que chegaram no alto nível, eles sabem por que chegaram, né, chegaram porque batalharam muito e trabalharam muito para estar nesse espaço. Agora, a gestão dos recursos humanos, essa sim, é uma tarefa que todo treinador tem que ter muito cuidado, independente da qualidade ou do perfil do grupo que você tenha na mão, né? Você conseguir fazer com que os jogadores se sintam valorizados dentro desse contexto, na medida do possível você oportunizar a chance para que eles possam mostrar o seu trabalho, sendo muito honesto, muito coerente nas escolhas, fazem com que os atletas se sintam motivados a trabalhar em alto nível, né? Então eu não vejo dificuldade, né? Ter jogadores com qualidade é uma facilidade, né? A possibilidade de você ter muitas vezes jogadores com qualidades, mas com características diferentes que lhe possibilitam mexer no esquema, muitas vezes alterar a característica do time, né, mexendo um jogador ou outro, trocando de posição ou dando oportunidade para um jogador que está voando, né, nos treinamentos e quando entra nos jogos. O Roger é o PVC. O Zinho morava em Genópolis, não era tão longe, mas você mora mais perto. Não vou falar onde você mora, porque não é por questão de segurança até. E eu falei perto da academia, eu falei CT, a torcida não gosta. Você falou dessa questão da característica. No domingo discutiu-se muito o Borja. Você tem 3 possibilidades, vai? Você tem o Borja, o Daverson, que está machucado, e o William. O Daverson está machucado. Qual é a diferença de jogar com o Borja como centroavante e de eventualmente jogar com o William nessa posição? Então, né, citando os 3 jogadores que tu mencionou, PVC, nós temos jogadores com característica diferente para a mesma função, né? O Daverson é um jogador, né, de boa estatura, que tem uma boa presença diária, né, que segura bem um zagueiro, sabe fazer muito bem um pivô, né, está sempre pronto para ser acionado quando a jogada se desenvolve, principalmente em linha de fundo. O Borja é um jogador forte, né, que tem na sua principal virtude as pequenas diagonais, né, e um jogador com exímio capacidade de finalização, né, um chute potente com ambas as pernas, né, e tem na capacidade, né, de fazer um pivô, né, para que a jogada consiga ganhar campo e a gente consiga chegar no campo de ataque. Agora, com o William, eu ganho a possibilidade também de ter um jogador mais móvel, que tem destreza de jogar fora da área, né, que se movimenta com muita dinâmica por todo o campo de ataque, né, e também tem relativa e importante presença dentro dela, né. O ano passado provou isso, né, jogando e fazendo muitos gols pelo Palmeiras, né. Então, dependendo do jogo ou do mesmo jogo, para alterar a característica, como já fiz algumas vezes nesses 4 jogos que a gente atuou na temporada, eu posso lançar mão disso, né? Trocar a característica do ataque, né, para de uma certa forma desestabilizar o sistema defensivo e a gente levar vantagem. Essa para mim é a substancial diferença, né, entre esses 3 profissionais, né, que eu tenho à disposição para essa posição da frente.
Roger, boa noite, é Paulo Lima. É oportunidade única, numa dúvida que eu sempre tive nos últimos tempos com a tua presença como técnico, desde o Grêmio, passando pelo Atlético. E eu sinto sempre você aqui, nos canais Fox Sports, como um exemplo de técnico daqueles diferentes, que saem de um clube e trocam como se troca de camisa. Eu sempre citei isso aqui e, assim, estou super feliz de falar pessoalmente para você, olhando para você. Como é que é essa sua maneira, essa sua postura profissional, que abandona um clube, ou que é demitido, ou que sai de um clube, e que fica uma temporada inteira fora? Eu acho isso um exemplo digno de um futebol profissional como a gente não tem. Muitos técnicos que trocam de clube como trocam de camisa, e você não faz isso. O que passa pela sua cabeça? Qual é a sua orientação pessoal, profissional, ou até de postura como gente, como homem, como ser humano? Então, Paulo, primeiro é importante que eu diga que cada profissional sente a sua necessidade, né, de estar mais tempo no mercado e menos tempo no mercado. Né? Uma questão de, no meu caso, foi uma questão de planejamento de carreira. Assim como o jogador que eu atuei por 17 anos, estando em apenas 3 clubes, né, eu sempre prezei por ter estabilidade para poder render, né, o potencial que eu acredito que possa desenvolver. Então, à medida que eu me tornei treinador, né, a gente sabe que a média do treinador num cargo no Brasil são 5 meses. É pouco tempo para que tu consiga desenvolver um trabalho, né, mais duradouro. Mas, de todo modo, né, eu entendia, né, para que a cada compromisso que eu finalizasse, né, eu precisava de um tempo para maturar tudo aquilo que aconteceu, né, para refletir sobre tudo que envolveu aquele processo, evoluir, me capacitar mais, né, e me preparar para um próximo compromisso e para um próximo desafio. Essa é a minha ideia inicial, né, e também tem uma questão familiar importante. Né, eu tenho 2 filhas pequenas, né, a Júlia e a Gabriela, de 9 e 12 anos, né, e eu prezo também nesse momento de estar junto da minha família, de proporcionar nessas entre-safras um período, né, conjuntamente com elas, no desenvolvimento importante da vida delas. Tem uma questão profissional e tem uma questão pessoal, familiar importantíssima que eu não abro mão. Né? Agora, se eu vou conseguir manter esse meu planejamento, né, para o restante da minha carreira, só o tempo vai dizer. Mas essa é a base do meu raciocínio. Né? Eu iniciar um trabalho, finalizá-lo, né, pesar, medir, pensar e me capacitar para um próximo compromisso, aliado a questões familiares. Pois é. Bem que Obrigado. Você falou assim, que ele é um cara diferente mesmo, né? Mas eu sempre falo isso. No futebol brasileiro, o Roger é o exemplo único que eu vi nos últimos anos para ter tal tipo de comportamento. Muito coerente. Perfeito. Ele está dando muito tempo para fazer essa pergunta para o Roger. E você foi muito feliz nessa pergunta, porque e a resposta do Roger também é convincente, né? Ela é verdadeira. E tem uma explicação para tudo isso. Eu acho que ele está no caminho muito certo. Perfeito. Agora, Roger, uma curiosidade, você falou logo no início ali do nosso bate-papo em relação ao Scarpa, né, que ele deve ser relacionado para o jogo de domingo, mas uma curiosidade que todos os palmeirenses têm. Você tem muitas opções, né? Deve ser um prazer muito grande para você, como um técnico de futebol, olhar para esse elenco que você tem à disposição e poder trabalhar diversas formações, tática, tecnicamente. Gustavo Scarpa, onde que você o imagina nesse time que você tem várias possibilidades, ou em várias funções, ou em uma função? Tenho a impressão de que o torcedor palmeirense tem uma curiosidade muito grande de saber isso, o que você pensa para encaixar o Scarpa nesse elenco tão vasto que você tem aí, no time. Uma pergunta bastante importante e pertinente, né? Eu sempre costumo dizer que, de fato, a gente vai conhecer o atleta quando a gente trabalha com ele. Né? A gente tem por hábito jogar contra e, por vezes, muitas vezes, ver jogar, imaginando dentro daquele contexto que ele está envolvido, o potencial que ele pode mostrar na posição que ele joga dentro daquele contexto que ele está. O Scarpa,
já jogou muito bem aberto, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, e centralizado também. Agora, no dia a dia, a gente vem oportunizando, dentro desse nosso contexto, com jogadores com a nossa característica, né, colocá-lo nessas posições, em diferentes dias nessas posições, para que de fato a gente saiba como é que funciona esse encaixe, né, das características dele com o Lucas, né, de um lado aberto, né, sendo um apoio importante, fazendo as jogadas, né, de beirada, né, do lado do Marcos, né, do lado do Vitor, né, junto no meio, né, tendo um tripé de meio um pouco mais técnico. Isso tudo vai dando elementos para a gente, né? Hoje eu vejo ele apto e capaz de jogar nas 3 funções do meio, mas de fato, né, quando for experimentado, a gente vai ver como é que funciona esse sincronismo e aí sim poder definir onde mesmo o jogador se sinta mais à vontade e onde ele pode render mais com a sua característica para o coletivo. Então, se vai demorar um tempinho ainda, é porque não vai ser domingo. Mas ele até comentou, né, ele até comentou que pelo período ele, né, não conseguiria entrar jogando, mas pode ficar no banco, pode acontecer ele ficar no banco. Mas essa pergunta eu só queria em cima disso, que de repente é a mesma coisa. Não, por favor, você tem a prioridade. Você então, é o nosso tetracampeão. Obrigado. Mas em cima disso e tinha um pouco de experiência quando foi jogar no Grêmio. Em cima disso que o João falou, Roger, a minha pergunta seria assim, jogaria junto Scarpa, Lucas Lima, tá de brincadeira, Moisés e Dudu? Porra! Não, aí ele escolhe o volante e o atacante. Eu não queria que eu escalar o time, que isso, nem quero essa pretensão, porque o Roger é muito mais competente do que eu. Mas assim, esses 4 que são jogadores mais, que vêm na linha de trás do atacante e na frente do primeiro volante, você acha que é possível jogar esses 4 juntos? Então, Cris, eu busco sempre o equilíbrio, né? O equilíbrio tanto nas ações ofensivas quanto nas defensivas, né? E também tem um equilíbrio dentro de um meio campo, dentro desses 4 jogadores que você frisou, aqueles que buscam um jogo mais apoiado e aqueles que têm a capacidade de dar profundidade para o time, né? Tudo é possível, desde que a gente consiga encontrar esse equilíbrio, tanto na fase ofensiva, eu criar o jogador que venha apoiar e levar essa bola para o campo de ataque, e eu tenha esse jogador, né, uma válvula de escape em profundidade para levar a linha defensiva do adversário para próximo do seu gol. Se esse equilíbrio for respeitado nessas fases do jogo, é possível sim, não há problema nenhum. Estou andando muito com o Zinho, então a pergunta é que Você ia perguntar isso? Só que a minha pergunta, mas já está respondida. Eu falei, daria para formar um quinteto aí com Keno, Scarpa, Lucas, Dudu e o William mais enfiado, né, no meio da área? Eu acho que essa resposta do Roger, e o Roger está explicando para a gente que ele está nessa fase também de observar o que cada jogador pode... Roger, eu iniciei aqui perguntando para você, eu considero que o Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil. Você concorda comigo? E depois vem Cruzeiro e Flamengo, ou você enxerga mais do que eu estou enxergando em relação aos grandes elencos do futebol brasileiro na atualidade? Não, nós temos um grande elenco, não tenha dúvida disso, né? A gente não pode fugir da responsabilidade, né, de aceitar que nós fizemos um grande grupo, né, com jogadores com qualidade para disputar competições importantes que o ano nos oferece, né? Só que o favoritismo, né, que muitas vezes é atribuído única e exclusivamente pelo grupo qualificado, ele não entra em campo. A gente tem que demonstrar isso como a gente vem demonstrando nesses 4 jogos iniciais do Campeonato Paulista, né? Se a gente a cada compromisso, né, entender, né, que coletivamente a gente tem que ter uma unidade grande, né, e aqueles que estão em algum momento recebendo poucas oportunidades continuarem trabalhando, né, para brigar por seu lugar na equipe, isso tudo vai fazer com que a gente aí sim, né, seja visto como a equipe de fato que foi formada para disputar as competições que o ano oferece. Agora, de véspera a gente não ganha nada, né? O nosso grupo é qualificado, não tenha dúvida disso, né? Mas outras equipes também do futebol brasileiro se qualificaram muito, né? Já vem com o handicap do ano passado, né? E serão um páreo duro junto com a nossa equipe, Roger? Né? Que também tem um grande grupo. Só para a gente registrar a sua opinião, quais equipes você... Eu não gostaria de mencionar outras equipes, né, em
respeito a todas aquelas que se qualificaram, né? Mas a nossa equipe, sem dúvida nenhuma, né, está entre as 5, 6 equipes do Brasil, né, que tem condições de fazer um grande ano. Perfeito. Agora, Roger, quando eu te perguntei sobre o Scarpa, você falou o seguinte: quando a gente joga contra, a gente conhece de uma forma, e quando passa a conviver, você conhece mais detalhadamente, aprofundadamente a pessoa e também o profissional, o jogador. Felipe Melo, né? Você não trabalhava com o Felipe Melo e se ouvia falar tantas coisas se falam do Felipe Melo, e agora você está convivendo com o Felipe Melo e a gente tem acompanhado aqui que ele está indo muito bem sob o seu comando. Como tem sido trabalhar e conviver com o Felipe Melo, e se o Felipe tem aí uma boa chance de ser titular do seu time? Então, até esse momento, o Felipe tem correspondido como titular em uma liderança importante, né, dentro do jogo e no meu dia a dia. Eu vou repetir o que eu falei anteriormente num dos questionamentos. Um jogador de alto nível que chegou com esse status pelas conquistas individuais e coletivas na carreira, de ter jogado Copa do Mundo, de ter jogado em grandes equipes, sabe por que chegou. E chegou porque foi trabalhando muito. Por vezes, no retorno no Brasil, depois de 10 anos, 12 anos fora do país, tu também precisa, assim como jogadores que vêm de fora, uma readaptação ao futebol nacional. E foi o ano passado do Felipe. Esse ano, começando com um treinador novo, com ideias diferentes ou ideias novas, ele vem contribuindo sobremaneira, como eu disse, tanto nos aspectos dentro do campo, no momento do jogo, quanto nos meus dias de treinamento, porque ele é uma liderança importante. Até esse momento ele tem me ajudado bastante. Espero que continue bem, porque também eu tenho outras opções, com qualidade, e está todo mundo olhando para o retrovisor, porque sabe que outros jogadores também vêm numa crescente, assim como o Thiago, que substituindo o próprio Felipe no terceiro jogo do Campeonato Paulista, pôde nos ajudar a vencer, além de fazer seu trabalho bem feito defensivo, ainda contribuiu com gols. Muito bem, a concorrência ajuda bastante. Nós temos que encerrar aqui a entrevista nesse momento, mas olha, agradecemos demais, Roger, a sua participação. Foi muito bacana esse seu reencontro aqui no ar com o Zinho, o seu amigo Zinho. Estamos aqui todos desejando a você muito sucesso, muita sorte, que seja uma grande temporada. O Crisan vai estar comentando aqui os seus jogos e a gente torce muito por você e que seja uma temporada com muitos êxitos. Muito obrigado, viu, Roger, pela gentileza. Um abraço a todos e até uma próxima. Valeu, um abraço, show. Crisan. Valeu, fera. Muito bem, jogava muita bola, hein? Ajudou muito. Álvaro Loureiro, muito obrigado aí, hein? Por nos representar diante do Roger Machado. Show de bola. Grande abraço, João. Sempre um prazer participar do Expediente. Valeu. Muito bacana. O prazer foi todo nosso. Bacana, Álvaro Loureiro.